Louvado seja o nosso Deus, graça e paz, amém, igreja? Vocês estão aqui em casa, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Gênesis, capítulo 49, versículo 22 a 25, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. Senhor, aplica essa palavra, querer meditar e que o Senhor esteja bem presente, Pai. Eu me coloco nas suas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu vou relatar a história que está em Gênesis, do capítulo 36 a 50. É uma narrativa primeiro. Eu quero contar a história de um jovem sonhador que, devido aos seus sonhos, ele foi odiado, maltratado, caluniado, injuriado e vendido pelos seus familiares. Mas ele foi sustentado pelo Senhor, que o livrou de todo o mal e o colocou no trono da maior potência da época. Esse é José, caçula de uma família de 11 irmãos, filho de Jacó, já bem velho quando ele nasceu, da esposa amada Raquel, sendo um milagre, pois ela era estéril. O pai demonstrava mais amor por José do que pelos outros. Fez para ele uma linda túnica de mangas comprida, colorida, provocando reações aos demais irmãos que se sentiram rejeitados. Um dia José teve sonhos. Chamou seus irmãos: vem cá, eu quero contar meus sonhos. Olha, todos nós atávamos feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os feixes de vocês se curvaram diante dele. Mas ainda tive outro sonho. E assim, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando ele acabou de contar esses sonhos, foi um alvoroço. Todos se levantaram, queriam bater nele. Vamos tirar o couro desse menino. Outro disse: quem ele pensa que é? Será que ele é superior a nós? Em Gênesis 37, 10 diz assim: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? José sonhava os sonhos de Deus, e ninguém imaginava que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, pois seria escrita por Deus. Já fazia algum tempo que os filhos de Jacó tinham saído para levar as ovelhas. E Jacó, então preocupado, envia José para saber notícia. De longe, os irmãos avistam José e rapidamente se reúnem. Lá vem o tal sonhador. É hoje nossa oportunidade. Vamos acabar com ele. Deixa comigo, um falou. Deixa comigo. Rubens falou: não vamos matar. Vamos lançar no poço. Vamos jogar no poço. Ao aproximar-se, agarraram nele, tiraram a túnica de José, e ele, sem saber, esperneia, ele grita: me solte, o que vocês estão fazendo? Jogam ele no poço, e de lá ele grita: Rubens, me tira daqui, o que eu fiz de errado? Ninguém deu bola. De repente, uma caravana de ismaelita que ia ao Egito estava passando por ali, e eles então conversam: de que adianta matar esse rapaz? Vamos vender e vamos tirar uns trocados. E aceitaram 20 moedas de prata, mais ou menos R$1.000, mais ou menos R$1.000. Arrancam José do poço, amarram e o vendem. Irmãos, o que é isso? Vocês estão me vendendo? O pai vai saber e vai ficar bravo com vocês. Venderam, mataram um animal e colocaram sangue na túnica e o levaram ao pai. Pai, por acaso essa aqui não é a túnica de teu filho José? Eu acho que um animal o matou. Jacó reconhece, chora muito, lamenta por vários dias e nada come. José é levado ao Egito e vendido a um oficial de Faraó, que o leva para a sua casa e passa tudo para ele. Mas Deus
era com José. Ele crescido agora, um jovem esbelto, de boa aparência, ele atraiu a atenção da esposa de Potifar e ela dava em cima dele todo dia para ter relacionamentos. E ele então se negava dizendo: eu tenho princípios, eu temo ao Deus vivo e poderoso, como que eu vou trair o meu Deus? E além do mais, o teu esposo tudo me confiou. Ela não deu importância. Um dia, eles estavam sozinhos e ela o agarrou com tanta força que rasgou as suas roupas. Ele sai correndo desesperado e ela grita loucamente: socorro, socorro, esse hebreu quis me agarrar à força. Os empregados tinham ciúme, inveja de José, o prendem até Potifar chegar. Potifar chegou, ouviu a história da sua esposa, a versão, e o lançou na masmorra. Ficou lá muito tempo. Mas Deus era com José. O carcereiro logo confiou tudo a José, todos os presos, e ele teve êxito. Certo dia, o padeiro e o copeiro foram parar lá na prisão. E ambos sonharam, e eles ficaram sem entender nada. José então interpretou sonhos de ambos. Interessante, como José revelou, aconteceu. O copeiro, ele foi restituído, e o padeiro foi morto por mando de Faraó. E foi liberto o copeiro, e ele se esqueceu de José, não se lembrou. E passou muito tempo ali na prisão. Mas Deus era com José. Numa noite, Faraó, ele sonhou que estava pescando e ele teve uma visão de 7 vacas gordas pastando. De repente ele viu 7 vacas magras e feias. E justamente essas feias e magras começaram a comer as gordas e bonitas. Acordou assustado, tomou um copo de água e voltou a dormir novamente. Teve outro sonho. Nessa visão ele viu 7 espigas grandes, bonitas nos pés. Ele olhou ao lado, viu 7 espigas secas e mirradas. E essas começaram a devorar as espigas grandes e cheias. E ficavam pior ainda. Uma cena horrível. Muito assustou o Faraó, ele acordou. Sabe, não conseguia mais dormir, ele acordou todo mundo, mandou chamar os magos, encantadores, os sacerdotes, os adivinhos, e ele contou o seu sonho, e ninguém podia falar nada, revelar nada, ninguém sabia nada, e ele ficou furioso, ele ficou zangado. Aí o copeiro lembrou: Faraó, lá na prisão tem alguém que pode revelar os sonhos. Mandem chamar logo esse rapaz. José estava lá, barba, cabelo comprido, roupas velhas e rasgadas, fizeram um corte legal, roupas novas, e eu levo à presença do rei do Egito. E o rei falou assim: então você é aquele que revela os sonhos, os segredos ocultos? Ele falou: não, meu senhor, eu não, mas o Deus que eu sirvo, ele sim pode revelar tudo. Então o rei conta os sonhos. José interpreta da seguinte maneira: na verdade, rei, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome. Deus mostrou a Faraó o que vai acontecer no futuro. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre o Egito, mas depois virão 7 anos de fome, e fome tamanha que os tempos de fartura serão esquecidos facilmente. E José continuou: olha, Faraó, quero dar um conselho. Arranje um homem aí no teu reino que seja responsável para armazenar nos 7 anos de fartura, guardar, porque 7 anos vão vir depois e tudo vai ficar arrasado. Faraó, ele se levanta, ele se curva diante de José, o aplaude dizendo: eu achei esse homem é você. E o constituiu o segundo homem mais importante do Egito. Ele era o primeiro, depois José. Deus era com José. Deu-lhe um anel, um colar de ouro puro, uma esposa que lhe dera 2 filhos, um chamava-se Manassés, o outro Efraim, cumprindo assim os sonhos de José. Então 7 anos de fartura ele recolheu em armazém, ele guardou, mas em seguida veio 7 anos de escassez, sem chuva, a nível mundial, que atingiu a família lá em Judá. Jacó,
estava conversando com os vizinhos, descobriu que lá no Egito tinha comida. Organizaram ali uma caravana e vão. Os 10 irmãos, menos Benjamim, vão lá. Chegando no Egito, eles ficaram encantados com aquela cidade, com os prédios, com as pessoas, e foram levados à presença de José. José reconheceu eles, mas eles não reconheceram. E José falou duro: vocês são espiões, inimigos que vieram espiar a terra, ver os nossos pontos fracos. Todos argumentaram, mas não adiantou nada. E eu gostei muito, sabe o que aconteceu? José botou eles todos na prisão por 3 dias. Eu gostei muito dessa. Depois os tirou e eles vão embora, ficando apenas um. Chegando ao pai, contaram tudo do dinheiro que havia na boca das sacas. Mas a fome não acabou. Jacó diz assim: vão ao Egito novamente comprar mantimento. Não, pai, não, nós só iremos se levarmos Benjamim. Depois de muita insistência o levaram. Chegando lá, José viu Benjamim, ele sai correndo, ele vai ao quarto e chora copiosamente. Mas seus irmãos não haviam reconhecido. Então agora cada um de novo, com a sua saca cheia, eles retornam. José usou uma estratégia, disse ao soldado: coloca na saca de Benjamim a minha taça. E quando eles forem embora, você vai atrás e fala que eles tinham roubado a minha taça. Olha, foi um alvoroço. A taça estava na saca de Benjamim. Um alvoroço só. E levam preso Benjamim, eles voltam chorando, eles voltam implorando: nosso pai vai morrer, nosso pai vai morrer, deixa eu ficar no lugar dele. Nessa altura, meus amados, nessa altura, José não aguentou. Mandou sair todos daquele lugar, ficou só com seus irmãos. E olha só o que ele disse: eu sou José, vosso irmão, meu pai ainda vive. Uma bomba, uma verdadeira bomba, silêncio total, um silêncio mortal, ninguém ousava falar nada, 1000 pensamentos, será que estamos sonhando? O medo tomou conta, uns até não conseguiram ficar de pé, caíram ao chão, mas José falou brandamente: não fiquem com medo, Deus permitiu vir parar aqui para salvar a vida de vocês, da nossa casa, da nossa família e aqui no Egito. Mas quero uma coisa agora, vão rápido buscar meu pai. Deus era com José. Eles vão com uma grande comitiva. A notícia ao velho Jacó de que José estava vivo quase o matou do coração. E eles então arrumam as coisas rápido, eles voltam. E quando José viu o pai, José correu, abraçou o pai, chorou. Umas 75 pessoas mais ou menos desceram para o Egito, nas melhores terras. Os anos passaram, Jacó faleceu, os irmãos agora ficaram com muito medo de José e que os punisse, foram conversar com ele. José respondeu: não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e falou o coração. Deus levou José ao Egito para ser alguém importante. O tirou da masmorra para sentar no trono. No trono. Além dos limites, superando os obstáculos. Gênesis 41, 52 diz assim: Deus era com José e o fez próspero na terra da aflição. Seus sonhos alimentaram sua alma, guiaram seus passos pela estrada cheias das curvas da soberana vontade de Deus. José tinha tudo para dizer: eu não quero, eu não vou, deixa eu viver a minha vida. Mas desde jovem ele sabia que Deus tinha um plano especial para ele. E vemos isso claramente na vida de José. Jogado ao poço, vendido como escravo, sofrendo acusações, injustamente condenado, passando anos e anos na prisão, mas tudo com a permissão de Deus. Na estrada dessas realizações, desses sonhos, ele enfrentou a inveja dos seus irmãos, a falsa acusação da mulher de Potifar, as injustiças e agruras da prisão. Mesmo que as circunstâncias sejam contra você, Deus é poderoso para tirar a tua alma do cárcere. Deus é poderoso para transformar seus vales em mananciais, suas noites escuras em manhãs iluminadas de esperança. Por isso eu te digo, não desista de ver os soberanos propósitos de Deus cumprindo-se na tua vida. Amém, amados? Amém.
Mesmo que o choro dure o tempo que durar, dure uma noite, um dia, um ano, não sei quanto tempo, mas eu quero declarar na tua vida, meus amados, que o amanhecer do Senhor está chegando para trazer a libertação na tua vida, para trazer a vitória sobre a tua casa. Será que você pode dizer, eu creio? Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. É o que diz Lucas 1,37. Eu quero convidar você a vencer todos os limites, superar todos os obstáculos, a realizar seus planos e projetos, ter tuas conquistas e fazer parte de um povo que sonhará e trabalhará por mudanças radicais, que será capaz de sonhar e fazer unicamente a vontade de Deus. Esse é o convite para você. Além dos limites, superando os obstáculos. Primeiro ponto, superando os obstáculos dos desajustes familiares. Havia hostilidade familiar. Os irmãos tinham inveja de José, fomentando o ódio a ponto de querê-lo matá-lo. Era uma família disfuncional. A definição de família disfuncional refere-se a um tipo de família conflituosa, cheia de conflito. E isso nós podemos ver, meus amados, na vida deles. Os irmãos estavam em conflito. Os irmãos tinham ciúme de José. Jacó tinha preferência por José, Jacó tinha preferência por Raquel. Então, meus amados, era uma família conflituosa, onde resultou essa total confusão. Olhando para você, como está a tua família? Como está a tua família? Em meio a essa família disfuncional e desajustada, nós temos um fato interessante que você ouviu o narrador falar. Mas Deus era com... Mais forte, Deus era com... Esse é o segredo. Então pare de reclamar de tudo. Pare de reclamar da tua família, da tua casa, dos teus pais, dos teus irmãos, do teu emprego, do teu trabalho. Pare de declarar, eu sou injustiçado. Pare de reclamar, dizer assim, eu não tive a oportunidade. Olha para José, olha para esse moço, olhe para a vida dele. Mas diante de tudo isso, havia presença de Deus na vida dele. Será que Deus é com você? Você sente a presença de Deus? O relatório mundial sobre violência e saúde, descrevendo esse problema, mostra não apenas o tributo humano da violência dentro de casa. Mais de 1.600.000 pessoas são mortas dentro de casa. Isso expõe as muitas faces da violência interpessoal no cenário da família. Onde há violência, a saúde é seriamente comprometida. Nelson Mandela escreveu assim, que o século XX será lembrado como um século marcado pela violência dentro e fora da família. Olhando a primeira família, meus amados, teve os seus desajustes familiares. Adão e Eva são desobedientes ao Criador. E quando é confrontado, joga a culpa no outro, no outro, no outro. Os dois primeiros filhos, um mata o outro. E quando Deus confronta, ele nega. José superou os desajustes familiares, superando os obstáculos. Segundo ponto, do futuro desconhecido. Eu quero te perguntar, você tem medo do futuro? Você tem medo do que vai acontecer amanhã? Salmo 31:15 diz assim, Senhor, nas suas mãos estão todos os meus dias. Olha só que segredo, Senhor, nas suas mãos estão todos os meus dias. Sabe, meus amados, eu tenho um alvo para o meu futuro. Jamais fazer novamente o que me arrependo de ter feito. O que mais me arrependo é não ter andado todos os dias com o Senhor. Lamento pelo que fiz e o que me afastou da presença do Senhor. Mas hoje eu declaro que esse tempo sem Deus foi perda. A Bíblia declara que o futuro pertence a Deus e que o Senhor nunca desistiu dos seus. Então Ele não vai desistir de você que está aqui nessa noite, não importa o seu estado. Amém, igreja? John Stott, escrevendo na revista Ultimato, de 26/6/18, ele diz assim, Cristo é como uma mulher que varre a casa em busca de uma moeda perdida. É como um pastor que arrisca tudo nos perigos do deserto, que vai em busca de uma ovelha.
É como um pai que sente saudade do filho pródigo e deixa que ele experimente as amarguras dos seus desatinos, mas que está pronto a todo momento de correr em direção dele, de abraçá-lo e recebê-lo para que tenha um futuro melhor. Nada sabemos do futuro, mas quando estamos nas mãos do Senhor, é Ele que dirige os nossos passos e abre caminhos inimagináveis, meus amados. Seus irmãos não queriam nem saber dos seus sonhos, mas eles sabiam que ele estava destinado para ser alguém muito importante. Agora existem segredos que nós precisamos descobrir. Sabe, você tem medo do futuro? O Senhor nos dá segredos que nós precisamos descobrir. Ficamos a lamentar, o que vai ser de mim, desempregado, doente, sem casa, com a saúde debilitada, coitadinho de mim. Olha, o segredo que Deus nos dá é a sua palavra, é a intimidade com Ele. Pergunto para você tem intimidade com o Senhor? Responda para o Espírito Santo, está perguntando, você tem intimidade com o Senhor? Jeremias 33:3 diz assim, olha a dica que ele nos dá: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é um segredo, mas nós precisamos ter intimidade. José estava bem na casa do pai, amado pelo pai, ia e vinha, de repente virou um tumulto, jamais imaginou. Ainda jovem, sem experiência com o mundo, ele é surpreendido por seus irmãos, vendido aos mercadores que o tratam como escravo. Mal sabiam eles que o Senhor estava no comando e o lançou na maior nação da época. Diga, se você tem convicção, o Senhor está no comando da minha vida, mas diga com convicção, o Senhor está... Amém. Amém, eu espero que sim, que o Senhor esteja no comando da sua vida. José, filho de Jacó, patriarca, falou face a face com Deus, onde recebe as promessas de toda aquela terra. Agora seu filho é vendido como escravo. Como lidar com essa situação? Quantas vezes estamos nesse dilema, coisas ruins têm acontecido, mudando nossa trajetória, influenciando nossos planos para o futuro. E a primeira coisa que perguntamos é, onde está Deus? Por que Deus permitiu essas coisas? Meus amados, a pergunta não deve ser essa. A pergunta é, onde eu estou diante de Deus? Será que eu estou próximo ou me afastei do Senhor? Como você está hoje? Que distância você está de Deus? Será que você tem intimidade com esse Pai? Na pandemia, quantos se afastaram do Senhor e ainda são capazes de dizer, né? Fazer essa pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? Eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus está no mesmo lugar. Nós é que estamos jogando Deus para fora das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos trabalhos, das nossas escolas, do nosso clube. E ainda queremos expulsar Ele de dentro das igrejas. Deus está no mesmo lugar. José, ele é comercializado no Egito. Outro povo, outra cultura. Costume, geografia diferente. Alguém poderia dizer dele, alguém poderia falar assim, coitadinho, ele tinha um futuro brilhante, olha só, vai dar em nada. Mas esqueciam de que Deus era com ele, que Deus dirigia seus passos. Quando Deus dirige os passos, meus amados, o futuro é o futuro maravilhoso, como aconteceu com ele. E isso eu quero dizer para você também. José superou o futuro desconhecido. Terceiro ponto, superando os obstáculos das falsas acusações. Falsas acusações servem para destruir os inocentes, assim pervertendo a justiça. Acusações falsas causam terríveis danos, causando a morte de inocentes. Quantas famílias têm sido destruídas por essas maliciosas mentiras? Falsas acusações têm incitado guerras. José, acusado injustamente pela esposa, esse hebreu tentou à força deitar comigo. Eu comecei a gritar, aqui estão as provas, sua roupa. Seu esposo jamais imaginava que tinha dentro da sua casa uma mulher adúltera, de má fama, conhecida nos bastidores da família como alguém que enganava seu marido quando ele saía cuidar dos negócios de fora.
Vemos nela então, meus amados, infidelidade maldosa, cruel, perversa, sem respeito, vingativa. Como pode uma mulher de um alto funcionário ter relacionamento com um escravo? Agora vemos Potifar, o descuido. Homens, Potifar cuidava mais dos negócios de fora e esquecia aquilo que estava dentro da sua casa. Cuidado, homens, varões, varoas, jovem que está aqui. Talvez o atrativo seja para o mundo e os problemas estão dentro de casa. Ela sempre estava pronta para uma nova aventura. E José? Meus amados, José tinha temor, José tinha princípios. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Diga comigo bem alto: teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever teu e meu. É guardar os mandamentos do Senhor. Você teme a Deus? É o Espírito Santo que está perguntando para você, e você tem que responder para ele, não para mim. Você teme a Deus? Potifar acreditou nas mentiras, nas falsas acusações, e o jogou na masmorra, sem sequer ouvir o pobre José. Mas Deus era com ele. Ainda hoje as falsas acusações têm entrado dentro das nossas casas. Um dia a serpente visitou o jardim do Éden, a casa dos nossos primeiros pais, e inventou uma mentira, levando uma falsa acusação contra Deus. A mesma serpente hoje tem visitado muitos dos nossos lares com permissão, adentrando, trazendo mentiras que têm alterado a história de famílias. O pai da mentira, que é o diabo, tem muitas filhas e filhos que continuam espalhando pela boca das pessoas desonestas, como essa mulher de Potifar. Quantos que usam desse artifício para esconderem seus pecados? Hoje dentro de lares cristãos, sabe, mudou a comunicação. É uma mentirinha. Trair o marido, trair a esposa é uma mentirinha. Roubar é uma mentirinha. Não é mentirinha, é pecado. Você precisa gravar isso na sua mente. Não é mentirinha, é pecado. E Jesus incluiu isso numa lista de coisas que desagradam a Deus. Mateus 15:18. Agora, quantas mentiras e falso testemunho contra você que está aqui. Sempre foi odiado, acusado, falado mal. Dizem sobre você tudo de ruim que aconteceu na família é por tua causa. Até lançar uma maldição sobre você, que nada vai dar certo na tua vida. E que você sofre essas acusações até hoje. Quantas explosões de raiva, quantas decepções sua. Enquanto a maratona segue o caminho a 1000 por hora, você está paralisado ou paralisada, traumatizado, petrificado, não sabendo o que fazer. Você está com medo, nunca falou para ninguém, para não expor a tua família. Mas creia, Deus não esqueceu de você. Hoje é o teu dia. Amém? Amém. José superou as falsas acusações. Quarto, superando os obstáculos da ingratidão. Você já passou por alguma situação de se doar por alguém, fazer o bem a alguém, né, e não receber menos um elogio? A ingratidão continua a bater forte, é dolorosa, machuca muito e faz sofrer. José vai parar na prisão sem ter cometido nada de errado. Quantos hoje sofrem as mesmas penas? O ladrão inocente, o inocente ladrão, depois de tempo na prisão descobre, é inocente. Quando Potifar deu as rédeas da sua casa, meus amados, tudo prosperou, tudo andou bem. Ele cuidava dos negócios de Potifar e ele prosperou, mas ele esqueceu de José. Ele esqueceu, ele foi muito ingrato, quanta ingratidão. Olha só José agora. Talvez você não está aprisionado numa masmorra, mas emocionalmente e espiritualmente você está preso às correntes da ingratidão, que dia a dia suga as tuas energias, tira o gosto pela vida. Você quer chegar à noite para poder dormir, mas você não consegue, espera chegar ao amanhecer e novamente quer esperar a noite. Você literalmente está morrendo. Você que ajudou tantas pessoas e simplesmente elas esqueceram de você, te ignoram, querem que você fique longe, você é o problema.
Ali na prisão não havia nenhuma possibilidade de alguém lembrar de José. Quem poderia interferir por ele? Faraó, lá na prisão tem um hebreu inocente, livra ele, Faraó. Ninguém, mas Deus era com... Ele não foi esquecido. Eu quero dizer uma coisa para você. Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor cuidará de mim. Diga bem alto: o Senhor cuidará de mim. Então há esperança para você. Quem sabe você foi abandonado, rejeitado, sofre injustiça e até excluído. Ninguém mais lembra de você, das coisas boas, não é? Mas o Senhor não. Deus não esqueceu de você, jamais. Esqueceram José na prisão, mas a boa mão de Deus não estava encolhida. Certo dia, lá dois presos, o copeiro e o padeiro, tinham sonhos, contaram a José. Ele diz assim: você é coisa boa, você não, você vai morrer. O copeiro esqueceu, mas quem tinha as rédeas da vida de José era o Senhor. Sim, o futuro está nas mãos do Senhor. Que coisa tremenda, meus amados, nós sabermos disso. José jamais saiu das mãos do Senhor. Cada passo que ele dava, tudo o que acontecia era dirigido pelo Senhor. Levaram para a masmorra, o pior lugar do Egito, mas ali estava o Senhor. Olhe para você, quem sabe você não está literalmente numa masmorra, no lugar que você estava é um lugar ruim. Mas levanta os olhos para o céu e reconheça que o teu socorro vem do Senhor. Amém, amados? Diga assim: o meu socorro vem do Senhor. Mas hoje, o Senhor diz: levanta, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar junto. Você que tem enfrentado problemas, desajustes familiares, medo do futuro, falsas acusações, ingratidão, esquecimento, vamos caminhar junto. Creia, sua vida está nas mãos do Senhor. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar jamais, não pare. Assim como Deus foi com José, Ele quer ser com você, desde que você coloque a sua vida nas mãos dEle, desde que você tenha intimidade com Ele. Eu quero declarar na tua vida, o teu tempo chegou. Lá na prisão, vão buscar José. O tempo de Deus. Quando vão buscar José na prisão, é o tempo de Deus, meus amados. José passou 13 anos, 1 ano na casa de Potifar e o resto na prisão. Mas o tempo determinado por Deus chegou. O tempo determinado por Deus na tua vida chegou. O tempo determinado por Deus na tua vida chegou. Eu espero que você diga amém. Amém. O tempo determinado por Deus da tua bênção na tua vida chegou. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? José é o tipo de Cristo. Cristo foi injuriado, maltratado, curou tantas pessoas, aquelas pessoas agora ali dizendo: crucificam, crucificam, ninguém para defender Jesus. Mas o Pai não abandonou, e Jesus até perdoou seus assassinos, e Deus o colocou no lugar de honra, e Ele está ali. Nada acontece sem a permissão de Jesus, e um dia, eu e você, cuidado, vamos comparecer diante desse trono. E Ele vai olhar assim os livros. Senhor, não está aqui escrito o nome. Não está. Então é Jesus. José nunca abandonou o Senhor. No meio de tanta coisa. E o Senhor o transferiu da prisão para o palácio. O Senhor tirou da masmorra para viver no palácio, para reinar, ser o segundo homem mais importante. Volto a dizer, se Deus operou assim com José, Ele pode operar na tua vida. Nós vamos cantar uma canção agora. Eu quero que você se coloque de pé, diante de tudo que você ouviu, diante dessa canção, que você tome uma atitude hoje. Não saia daqui sem tomar atitude. Cante então. Quando Deus põe um sonho no seu coração,
Você o segura, acalenta em suas mãos, mesmo sendo invisível, algo impossível. Foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho no seu coração, eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois dele é o querer e o realizar. Foi Deus quem te fez sonhar. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens pra trilhar. Não deixe teu sonho morrer, não deixe teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pra o teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Oh, 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 oh. Teu sonho vai se realizar. Oh, 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 oh. Amém. Feche os seus olhos. E agora? Agora, o que você vai fazer? José vendido, escravo, na prisão, mas Deus era com ele. É fácil nós sonharmos na casa do Pai, é fácil nós sonharmos na casa de Potifar, mas não é fácil sonhar na masmorra. José sonhou lá na masmorra, lugar de dor, de abandono, perseguição, rejeição, injustiça, mas Deus era com ele. Diante de tudo, não desista, não pare de lutar, não pare de adorar a Deus. Eu quero que você levante seus olhos para o céu e reconheça que o Senhor hoje vai restaurar teus sonhos. E que você nessa noite possa receber a cura emocional, a cura da alma, a cura física, a cura espiritual, que você possa receber essa unção do Senhor, uma unção de ousadia para viver os sonhos de Deus, para conquistar vidas, para uma unção de multiplicação, para multiplicar a tua célula, as tuas redes. O Senhor nessa noite, Ele quer te abençoar de uma maneira tremenda. Quando nós confiamos no Senhor, é Ele. Os planos são dele. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. José, ele podia agarrar aquela mulher, ter relacionamento, mas ele temia o Senhor. Pai, muito obrigado. Que a tua graça e o Senhor fale ao coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.